Olá, esse é Sid Roth aqui. Bem-vindos ao meu mundo, onde é naturalmente sobrenatural. Meu convidado, Joel Richardson, tem uma percepção incrível sobre os tempos finais. O profeta Daniel, no capítulo 12, fala sobre os tempos finais. Explique o que ele diz. Na conclusão deste livro incrivelmente profético, o profeta Daniel deixou claro, na verdade foi revelado a ele por um anjo, que todas as coisas reveladas a Daniel, a principal mensagem de todo este livro, seriam literalmente seladas até os tempos do fim. E ele deixa isso muito claro, que quando está falando sobre os tempos do fim, ele está se referindo ao tempo em que os mortos, aqueles que dormem no pó da terra, são ressuscitados. Isto está falando sobre o fim dos tempos, que nesse momento o entendimento deste livro seria aberto para a igreja. E eu posso ver como você foi literalmente escolhido por Deus para dar revelação sobre o fim dos tempos. Na verdade, você estava sentado entre 7.000 pessoas. Veja só, ele está sentado entre 7.000 pessoas e o homem que está falando tem uma palavra de conhecimento, mas ele começa até mesmo dizendo o nome de Joel, o que ele diz. Bem, deixa-me voltar um pouquinho e mencionar outra coisa. Justo antes de minha esposa e eu nos conhecermos, houve uma profetisa que orou sobre minha esposa e uma das coisas que ela disse foi: seu marido, você se casará com alguém que terá uma percepção significativa sobre os tempos finais e ele liberará uma nova compreensão profética sobre os tempos finais e ele trará um novo entendimento profético sobre os tempos finais para a igreja e para o mundo. As coisas que temos pedido em oração, coisas que só nós conhecíamos, que somente Deus poderia nos revelar para um homem, e isso atrai você. E então uma das coisas que ele disse foi que o Senhor iria me trazer para uma temporada de revelação divina. O que eu sabia estar ligado a esta palavra sobre o fim dos tempos. E claro, eu não me importava com isso. Sou um candidato improvável. Meu coração sempre desejou compartilhar minha fé cristã com muçulmanos. E eu amo ajudar os necessitados. E eu pensei que se algum dia tivesse um ministério, seria focado nisso. Mas de alguma forma, o Senhor juntou meu amor pelos muçulmanos e meu chamado para falar sobre o fim. E se tudo o que nos foi falado, ensinado em séries como Deixados para Trás ou Late Great Planet Earth, as premissas básicas estiverem erradas? E se eu acreditar que Deus levantou um povo que entende? Seu ensino, digamos pela primeira vez. Todo o cenário do fim dos tempos faz total sentido para mim. Joel, em preparação para isso, você passou um tempo no Oriente Médio. Você estudou as Escrituras a partir de uma mentalidade oriental do Oriente Médio. Qual a diferença que isso faz quando você estuda as Escrituras a partir dessa mentalidade em comparação com o Ocidente? Uma das coisas que tento enfatizar sempre que estou ensinando sobre essas questões, especialmente quando estou falando para americanos, é tentar abordar essa questão da americanocentricidade. Essa ideia que temos como americanos, quer articulamos ou verbalizamos ou não. Acreditamos que o mundo gira ao nosso redor. E nós até, novamente, não diríamos exatamente, nós acreditamos que a Bíblia foi escrita principalmente para americanos. O que estou tentando fazer é trazer as pessoas de volta ao contexto deste livro, para que possam entender que este livro é, em primeiro lugar, e sempre foi, Jerusalém, Israel, e um livro centrado no Oriente Médio. E isso inclui o tema da profecia bíblica, que o epicentro de toda a profecia bíblica é o Oriente Médio. Então, quando tentamos, como ocidentais, inserir nosso ponto de vista nas escrituras proféticas, nas profecias da Bíblia, frequentemente cometemos erros. Lemos coisas nesse contexto que não pertencem. Então, se você está sentado em Jerusalém hoje, o principal espírito que está vindo contra o povo judeu, ou vindo contra o povo de Deus, é o espírito do Islã. Agora, aqui no Ocidente, temos outros espíritos com os quais estamos lidando, mas precisamos ter cuidado para não projetar nosso mundo nas páginas deste livro. Agora, o que é tão incrível para mim é que, ao começar a estudar e ler sobre o que a Bíblia chama de anticristo, e depois no Oriente Médio, e conversar com muçulmanos, e começar a entender, aquele que eles consideram ser seu Messias, eles parecem ser a mesma pessoa.
Exatamente, exatamente. O que choca muitas pessoas é que quando você olha para um modelo básico, a descrição básica de quem é o anticristo na Bíblia é uma descrição exata do islâmico salvador, a figura messiânica islâmica. Então, na Bíblia, o anticristo é um líder carismático, um líder militar, político, religioso que surge no fim dos tempos. Ele inicialmente vem com um espírito de paz, um espírito de tolerância e a unidade para todos. E ele inicia um tratado de paz com a nação de Israel e as nações islâmicas ao redor, e então, 3 anos e meio após este tratado de paz, ele o viola. Ele invade a terra de Israel com as nações vizinhas, aquelas nações islâmicas que estão sob seu autoridade, e ele literalmente vem contra o povo judeu para matá-los, para conquistá-los. Ele estabelece seu trono de autoridade em Jerusalém, no Monte do Templo. E a Bíblia diz que o tempo que ele tem para fazer isso é 7 anos. No Islã, disse que sua figura messiânica aparecerá no fim dos tempos. Eles o chamam de Mahdi. Ele vem no fim dos tempos para reviver o Império Islâmico que esteve dormente por mais de 80 anos. Ele então invade a terra de Israel para retomar Israel para o mundo islâmico e estabelece o lugar de sua autoridade, da autoridade islâmica mundial, do Monte do Templo, em Jerusalém. E de acordo com a tradição sagrada islâmica, disse que o período de tempo que ele tem para fazer isso será de 7 anos. Bem, eu acho que isso é tão fenomenal porque sempre me disseram que será alguém que surgirá da Europa, da União Europeia, dos 10 países se unindo, mas isso vai ficar interessante, não vai embora, vai ser sobrenatural. Voltamos já após esta mensagem. Voltaremos em breve com It's Supernatural. Agora voltamos para It's Supernatural. Olá, Sid Roth aqui com Joel Richardson. Acabamos de descobrir no último segmento que aquele a quem os muçulmanos se referem como seu Messias tem uma descrição perfeita. Do que os cristãos referem-se como o anticristo. É impressionante quão similar é. O Joel, em Mateus 24, diz, o Messias diz, o amor de muitos esfriará nos últimos dias. Essa é uma declaração bem sombria. O amor de muitos esfriará nos últimos dias. Por que você acredita que isso acontecerá? Esta é na minha opinião, uma das advertências mais aterrorizantes de toda a Escritura. Porque não apenas diz que o amor da maioria esfriará, mas também diz que muitos vão trair a fé e também trair uns aos outros. E claro, o fim será um tempo catastrófico, mas para entender isso, nos anos 70, surgiu um movimento nos Estados Unidos conhecido como Movimento de Jesus, que teve um grande impacto neste país. Poucos percebem o quanto isso influenciou tudo. Os hippies seguiam Yeshua e isso foi um avivamento bíblico em todo o país. Um dos principais fatores subjacentes a esse avivamento religioso foi o fato de que Israel se tornou uma nação e cumpriu as profecias da Bíblia. As pessoas, ao olharem e perceberem que as profecias deste livro, diferentemente de Nostradamus ou de outras profecias imprecisas, quando veem que este livro pode prever coisas com precisão, milhares de anos antes, elas começam a reconhecer que este livro é verdadeiro. Bem da mesma forma, se a maioria da igreja hoje acredita que o anticristo, a igreja acredita que o anticristo surgirá da Europa, e se eles têm todas essas ideias sobre o fim dos tempos que talvez sejam falhas, então, assim como as profecias bíblicas tiveram um impacto positivo nas pessoas nos anos 70, eu penso que, se o oposto se concretizar, o potencial que isso possui para destruir a fé das pessoas, para levar as pessoas à desilusão e confusão e perder a fé neste livro, é algo imenso. Então, ao olharmos para este aviso em Mateus 24, precisamos ser humildes em relação às escrituras proféticas e ficar atentos. O Islã fala sobre seu Messias ser a descrição perfeita do anticristo cristão.
qual é a descrição de Jesus no Islã. E isso é essencial, este é um ponto essencial. Muitos cristãos, quando descobrem que os muçulmanos também acreditam que Jesus voltará no fim dos tempos, ficam todos animados e dizem, bem, temos tanto em comum. O que os cristãos não percebem é que o que o Islã ensina é que quando Jesus retornar, ele basicamente voltará não como o Jesus da Bíblia, mas como um profeta islâmico. Que ele voltará para dizer aos cristãos do mundo e àqueles que o seguem que vocês estavam errados o tempo todo, que a sua Bíblia está corrompida, que ele nunca afirmou ser o Filho de Deus, que nunca morreu na cruz, que toda a religião cristã é falsa, que o Islã é a verdadeira religião. Ele ordenará que os cristãos se tornem muçulmanos. Caso contrário, eles não terão outra escolha senão sofrer a pena de morte. Além disso, os muçulmanos ensinam que Jesus virá como um profeta muçulmano para matar o falso anticristo judeu e para massacrar judeus na terra de Israel. Em resumo, os muçulmanos acreditam que Jesus retorna para abolir o cristianismo e matar judeus. E quanto a Daniel 2, versículo 43, como isso se encaixa? Daniel 2, esta é a profecia sobre esta estátua metálica, uma das passagens proféticas mais essenciais de todas as escrituras. Muitas pessoas acreditam que isto é a base para toda essa ideia de que o anticristo surgirá do Império Romano. Está falando dessas pernas de ferro. É tudo muito complicado. Mas quando olhamos a descrição bíblica, os critérios que a Bíblia nos oferece para identificar este quarto império, diz que ele esmagará a Babilônia. Pense no Iraque, Pérsia, pense no Irã, e Grécia, pense na Turquia e Grécia. O problema é que o Império Romano não esmagou esses impérios. Ele conquistou um pouco de alguns deles. Mas em termos da Pérsia e do Iraque, em grande parte, a maioria dessas regiões foi deixada intocado. O Império Romano não atende aos critérios bíblicos, o Império Islâmico atende. Então, quando olhamos para Daniel, capítulo 2, versículo 43, especificamente deste quarto império, diz, o reino será misturado. E em aramaico essa palavra é Arab. O reino será Arab, Mei Arab. A mesma palavra para Arab é a palavra que traduzimos como misturado. Nos tempos antigos, os árabes eram conhecidos como o povo misturado. Então, por que todos acham que o anticristo vai sair da Europa? Bem, novamente, é por causa de uma interpretação equivocada de duas passagens-chave. Há uma enorme riqueza de passagens ao longo da Bíblia que falam consistentemente das nações ao redor. No hebraico, é o Goi Sabib, os Goim Sabib, as nações que cercam Israel, que se levantam contra ela nos últimos dias. E há dezenas de passagens que dizem isso. Mas então, com base em duas passagens, Daniel capítulo 2, assim como Daniel capítulo 9, alguns apontam para Apocalipse capítulo 17, elas formam a base para a sua escatologia e acreditam que o anticristo virá do Império Romano, e eles ignoram todas essas outras passagens que são claras, que são consistentes e fáceis de entender. Muito brevemente, qual é a visão islâmica de aquele que eles chamam de o anticristo? Os muçulmanos também acreditam que um anticristo virá no fim dos tempos. Eles o chamam de Ad-Dajjal al-Masih, o Messias impostor. Ele volta como o Messias judeu, que afirma ser Jesus Cristo, que afirma ser Deus, o Filho de Deus, que faz milagres, e ele é seguido pelos judeus. Então, quando você olha para o livro do Apocalipse, quando diz que o cavaleiro no cavalo, Jesus, voltou e os reis da terra se reúnem para fazer guerra contra ele, e você pensa, o que deu neles? Os muçulmanos foram levados pela própria religião a acreditar que quando Jesus voltar, ele será o anticristo. Bem, sabe, eu entendo porque 99% das pessoas que ouvem Joel ensinar sobre este assunto dizem, pela primeira vez, entendo o fim dos tempos. Não vá embora. Você vai descobrir algumas declarações impressionantes de rabinos ortodoxos sobre o fim dos tempos. Volte já após isso. Voltaremos em breve com It's Supernatural. Agora voltamos a It's Supernatural. Olá, City Roth aqui com Joel Richardson, e com tanta informação vejo por que Deus escolheu este homem para nos dar uma revelação sobre os tempos do fim, mas vai haver uma falsa unidade que ocorrerá nos últimos dias, como lemos, e você me contou a declaração mais impressionante sobre um rabino racídico em Israel. Conte-me sobre isso. Bem, recentemente estive em diálogo não apenas com alguns dos rabinos representantes do Sinédrio, que é um corpo de 70 rabinos racídicos em Israel, mas também o
com um líder muçulmano islâmico turco muito influente chamado Adnan Oktar. Recentemente tive a chance de visitar com ele em Istambul e, incrivelmente, você tem esse líder muçulmano que está realmente pedindo para que o templo judaico ser reconstruído. Ele a chama de Mesquita de Salomão, ou Palácio de Salomão. Pouco depois de eu ter visitado Adnan em Istambul, alguns dos representantes do Sinédrio se encontraram com ele, e após se encontrar com ele, uma das coisas que eles declararam em comunicado conjunto foi um apelo para que o Monte do Templo se tornasse uma casa de oração para todas as nações. E sabe, quando você ouve o diálogo deles, os rabinos regularmente se referem a Deus como Alá, e eles falam sobre adorar o mesmo Deus sob um único guarda-chuva abraâmico. Então há uma unidade emergente. Eles têm seus parâmetros claramente definidos, mas veem-se como irmãos que todos adoram o mesmo Deus. E, obviamente, pela descrição de Alá, essa não é a descrição do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas estou falando sobre aquele rabino racídico, né, o que ele disse a você. Bem, não para mim especificamente, mas Menachem Froman, um rabino muito influente em Israel, o fundador do assentamento Tekoa, ele escreveu uma carta ao governo da Turquia, e ele pediu uma reunião entre os líderes religiosos de Israel e os líderes políticos da Turquia para se reunirem e formarem um tratado de paz no Oriente Médio, que eles poderiam, então, submeter às nações vizinhas. E o que ele disse é que a Turquia é a única esperança para a paz no Oriente Médio, que a Turquia é o principal país, o único país que pode mediar entre o mundo islâmico e o Estado de Israel. E é provavelmente por isso que você fala sobre mantenha os olhos na Turquia. Por mais de 500 anos governou o Oriente Médio até 1924. Agora, em 1924, Mustafa Kemal Atatürk, o reformador secular da Turquia, aboliu o cargo de o califa, que é essencialmente o papa do mundo islâmico, mas ele é realmente mais do que isso. E então o califado, o governo do califa foi abolido, e desde então o Império Islâmico tem estado essencialmente dormente. A Bíblia prevê isso. Ela chama isso de a ferida mortal na cabeça que a besta sofreria, a besta sendo o império, e agora esse império está revivendo, e tudo indica que a Turquia surgirá novamente como o líder do Oriente Médio. Sabe, quando você junta profecia do fim dos tempos com o mundo islâmico, em vez do mundo europeu, tudo faz muito mais sentido. Absolutamente. E você sabe, às vezes é como se eles estivessem lendo diretamente do roteiro da Bíblia, e Adnan Oktar, este líder muçulmano com quem me encontrei depois que eu tive, vem ensinando há algum tempo que a Bíblia previu que a Turquia emergiria como líder regional. De repente ele aparece e está chamando por algo que ele chama de uma união islâmica liderada pela Turquia, e há esses movimentos massivos por todo o Oriente Médio clamando por um império neo-otomano no Oriente Médio. Estávamos preocupados que a Al-Qaeda reviveria um califado. A Al-Qaeda não vai conseguir, mas a Turquia pode muito bem alcançar o que a Al-Qaeda não conseguiu fazer. E você tem outra revelação interessante do profeta Miqueias sobre o assírio. Bem, esta é uma das mais básicas profecias sobre o Messias na Bíblia. Em Miqueias capítulo 5, você tem a profecia do Messias nascido em Belém. Todos conhecemos esta. Mas se você ler um pouco mais adiante, diz que uma das principais coisas que este Messias faz, diz que quando o assírio, que é o anticristo, quando o assírio invade nossa terra e entra em nossas fronteiras, que o Messias nascido em Belém nos livraria do siríaco. Agora você precisa se perguntar, se você é um crente que leva a Bíblia de forma literal, você a aceita pelo que ela diz. Se o anticristo for chamado de assírio, então é mais razoável concluir que o anticristo virá da antiga região do Império Assírio, ou é mais razoável concluir que o anticristo será Nicolai Carpátia da Romênia, ou que ele será da Alemanha ou de Londres? Agora é claro que estamos ouvindo todas essas coisas que são meio pesadas, mas há tantas coisas empolgantes acontecendo pelo poder sobrenatural do Deus vivo. Judeus e muçulmanos estão tendo experiências sobrenaturais com o Messias de Israel. Conte-me sobre alguns muçulmanos. Amém. Primeiro, deixe-me dizer isto. Yeshua, um homem judeu, em breve voltará,
e ele assumirá a terra. Este é o anseio da humanidade. A retidão cobrirá a terra. Antes que ele faça isso, é sobre tudo isso que estamos falando. Falamos sobre os tempos do fim, não estamos falando sobre o fim do mundo. Estamos falando sobre o começo das coisas boas. Estamos falando sobre o dia em que todas as coisas que gememos, sobre a escravidão infantil, o tráfico de escravas sexuais por todo, a injustiça da terra, a liderança injusta será eliminada. Antes que ele faça isso, o Senhor agora está alcançando e atraindo muçulmanos para ele em todo o mundo islâmico, onde estão chegando relatos de missionários. E uma das principais maneiras pelas quais os muçulmanos estão se tornando seguidores de Yeshua é através de sonhos e revelações sobrenaturais. O próprio Yeshua está evangelizando pessoalmente os muçulmanos. Ele ouve o clamor deles e os está chamando para ele. brevemente uma história de um muçulmano. Sabe, eu acabei de ouvir uma recentemente. Eu acredito que foi no Joel Rosenberg, não confundir com Joel Richardson, contando a história de uma mulher que estava orando. Ela leu a escritura que diz que, você sabe, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei e cearei. Ela estava orando sobre aquela escritura. Ela ouviu uma batida na porta. Ela abriu a porta e havia um homem de túnica branca, com furos nas mãos, e ela disse, entre. E o próprio Jesus entrou, sentou-se, comeu com ela e ensinou-lhe a verdade sobre ele a partir das Escrituras. E ela tornou-se uma seguidora de Jesus. Mas com base na sua pesquisa, isso não é apenas uma exceção. Isso está acontecendo com muitos muçulmanos. Estão chegando relatos novamente de todo o mundo islâmico. Missionários estão reportando isso. Tem um amigo em Berlim agora mesmo que há cerca de 2 semanas conseguiu levar 9 muçulmanos turcos ao Senhor em uma reunião. Ele orou por eles. Eles tinham várias doenças. Eles foram curados. Jesus os curou. Eles não podiam negar o poder que ele tinha em Yeshua através de Yeshua. Ele pregou o Cristo crucificado da Bíblia, não o falso Jesus do Alcorão. E o incrível é que, ao conhecerem a Deus, esses muçulmanos, eles amam o judeu em Israel. É aqui que Romanos 11:11 menciona que o gentil irá provocar ciúmes no judeu. Quem é mais gentil que um árabe que se converte? Certo. É impressionante o testemunho desses muçulmanos que cresceram com o antissemitismo presente em seu livro sagrado, o Alcorão, e que têm aversão aos judeus. De repente eles se apaixonam por Yeshua. Eles leem as Escrituras e percebem que os judeus são o povo de Deus, que Isaac é meu irmão, e passam a amar Israel. Eles amam os judeus. Isso, eu acredito, é uma das principais maneiras que o Senhor usará o mundo gentil para provocar seu povo, o povo judeu, para que eles se convertam a Ele. Esse tipo de transformação só pode vir através do conhecimento do Messias de Israel. Você precisa desse tipo de transformação? Eu acredito que sim. É hora de dizer a Deus que você se arrepende pelos erros que cometeu na sua vida. E você acredita que o Rei dos Judeus, Jesus, o Messias, lava seus pecados. Peça a Ele para ser seu Senhor. Peça a Ele para viver dentro de você agora mesmo.